Eu guardei. Tá aqui a dieta que eu fiz. Olá, se você está me vendo pela primeira vez, meu nome é Michele Ribeiro e esse é o segundo vídeo que eu tô contando para você como foi o meu início, né? O início do processo do meu emagrecimento. Eu contei no vídeo anterior o meu testemunho, a oração que foi determinante nesse processo e hoje eu tô trazendo aqui para você a dieta que eu guardei. O início do meu processo de emagrecimento foi em 2002. E lá naquele início, depois eu vou deixar aqui no final para você ver como é que foi a história. Mas aqui tem 3 itens que eu creio realmente são assim, centelha divina, fagulha divina. Aqui tá a folha da dieta, bonitinha. Dia 3/7/2002. Tá aqui, Michele, meu nome com a minha letra. E aqui atrás, como eu informei, dá uma tampada aqui, tem o meu nome, o nome da minha amiga e a minha meta inicial de 54 quilos. O meu desejo era pesar 54 quilos. É importante ressaltar que eu não sou nutricionista, nem trabalho com saúde, muito menos educadora física. Então, se você tem intenção de perda de peso ou qualquer tratamento envolvendo a área da saúde, você tem que procurar um especialista para que ele possa estar te orientando da melhor forma nesse processo. Café da manhã é 1 copo de café, ou 1 copo de leite, ou 1 copo de suco, mais 5 biscoitos de água e sal e uma fatia de queijo Minas. É muito interessante esse primeiro item, porque naquela ocasião, o nutricionista que era nutricionista sempre tinha essa receita pronta, que era realmente 5 bolachinhas, 5 biscoitinhos, crime cracker. Era muito assim, então por isso eu botei, porque essa dieta aqui tem partes daquilo que eu entendia ser uma dieta adequada, com base em todas as dietas que eu já tinha feito até aquele período de 2002, mas, e aí eu creio, 3 centelhas divinas aqui, ó, do Papai do Céu. Então essa parte aqui está muito enraizada na nutrição de 2002, água e sal, queijo Minas. Hoje seria totalmente diferente. Hoje a gente já fala de tapioca, fala até de ter refeições no café da manhã, crepioca, a gente fala de, enfim, biscoito de arroz, que é uma realidade totalmente distante daquilo lá em 2002. Então botei um café, que era uma coisa que eu tomava muito, gostava muito de tomar café. Leite, eu não sou chegada a leite, mas eu sempre usava muito achocolatado naquela época. Então eu coloquei aqui, até porque assim, era uma dieta que eu iria fazer também com a minha amiga. Então também tinha que ser algo que pudesse também ser boa pro paladar dela, que fosse confortável. E o suco, que realmente na minha casa tinha muito suco. Era muito farto disso, então eram as opções que eu tinha aqui para o café da manhã. O almoço eu botei aqui, que era uma porção de carne, uma porção de peixe, ou uma porção de frango, ou um ovo cozido. Também assim, com base em tudo que eu havia ouvido de dieta, e você vê que não tinha aqui nenhuma quantidade. Era, por que é uma porção? Enfim, não tem essa questão de macronutrientes, nada disso, porque como eu falei, não tinha nenhum conhecimento profundo e também a nutrição, ela tinha uma certa, como é que eu posso dizer, ela vivia dentro dos parâmetros da época. Então eu tinha isso que para mim seria a proteína, que eu nem entendia com esse nome, mas eu tinha que acrescentar no meu prato uma concha de feijão, vegetais à vontade e uma porção de legumes. Então esse aqui era o meu almoço. No lanche da tarde eu até botei aqui, ó, lanche da tarde igual ao café da manhã e o jantar igual ao almoço. Então, assim, com base nessas informações, eu percebi que eu provavelmente ia sentir um pouco de fome. Então, por conta disso, eu coloquei assim, na fome. Eu botei na fome e eu tinha 3 opções aqui para se refugiar na hora do desespero. Então, era uma fruta, ou um copo de iogurte, ou um copo de gelatina.
Então, assim, e nada que diet, light, nada assim, nada disso aí. É o que tinha, até porque tanto eu quanto ela, nós não trabalhávamos na época, então a gente tinha que comer aquilo que tinha disponível em casa. Então, eu vou falar alguns itens que nós não poderíamos fazer durante a nossa dieta. Era proibido comer arroz, era proibido comer farinha, era proibido comer macarrão, comer biscoito sem ser de água e sal. Então aqui são itens bem específicos, eram coisas que dificultavam o meu emagrecimento e eu fui botando esses itens. Então era proibido comer pudim, comer bala, comer doces em geral, comer salgadinhos, salgados e salgadinhos, comer ovo frito, comer chocolate, eu botei bombom, tomar refrigerante, tomar sorvete, tomar Nescau, eu botei Nescau aqui, a gente pode falar, né, que é o achocolatado, comer abacate e comer açaí. Tudo aqui eu entendo que é um pouco relativo. Com desenvolver e entendimento da nutrição, foi mudando, foi aperfeiçoando, foi melhorando, foi crescendo, foi se desenvolvendo. Mas esses 3 itens aqui foram determinantes realmente para o meu processo de emagrecimento. O primeiro item que eu considero como uma centelha divina nessa dieta é proibido desistir. A gente vai ter momentos de queda. Não tem como você ficar fazendo um processo de dieta durante todo o tempo sem ter nenhuma falha, sem ter nenhuma queda. A gente erra, a gente cai, mas o importante é retomar, não se dar por vencido, porque o que acontece realmente é que a gente começa o processo de emagrecimento, falha em algum momento, né? Porque a vida ela é cheia de situações altas e baixas, coisas acontecem, e você acaba desistindo. Hoje a gente entende que a obesidade é algo crônico. Se eu não entender que isso é para a vida toda, então não tem como desistir, porque não tem como parar, não tem como não fazer, não tem como abandonar. Então a primeira chave que eu digo até para você é isso: não terá fim. Todo mundo que for obeso entender que nunca você vai deixar se reeducar, pensar sobre a comida. Na verdade, até quem é magro pensa sobre isso, né? Só que não tem os efeitos tão assim evidentes, mas em outros aspectos, em termos de coração, né, em termos de diabetes, sangue, enfim, vitaminas, todo mundo tem que pensar na alimentação de uma forma consciente, sem comer de forma consciente. Não tem como você colocar uma coisa da boca, né, e ela pode trazer um mal para você, um benefício ou um malefício. Então você tem que sempre fazer boas escolhas, né? E a gente mais ainda, quem já foi obeso, mais ainda, quem tem essa predisposição à obesidade, mais ainda. Então você não pode desistir jamais. É proibido contar sobre a dieta. Eu fiz a dieta com uma pessoa, né? Foi com uma amiga minha. E contar a dieta, né? A gente sabe que tem essa questão do você tornar público algo, né? Que às vezes te fortalece, é interessante, mas a gente tem que realmente saber para quem contar. E tirando aquela pessoa que está comprometida com você, que você realmente pode confiar, nesse início de processo de emagrecimento, até que isso faça todo sentido para a sua vida, o ideal é realmente não contar sobre a dieta. Sabe o tal do crescer em silêncio que está todo mundo falando? É justamente isso. E realmente, para o início, muitas pessoas acabam te sabotando, né? Porque muitas pessoas utilizam aquele argumento: só hoje, vai, come, se alimenta, né? Só que isso acaba minando as suas forças. Então o ideal é você iniciar sem pensar, sem passar pela sua cabeça a ideia de desistir e ficar, em silêncio. Não contar. Pega aqui, come aqui. Não, eu não quero. Agora, se você fala: eu não quero comer porque eu estou de dieta, meu amigo, você está arrumando um problema, porque as pessoas vão ficar insistindo em fazer você se alimentar. Agora, o fato de você dizer que você não quer simplesmente, a pessoa, ela pode até falar: não quero. Ponto. Morre ali. É proibido comer qualquer coisa depois de 5 horas da tarde. Gente, nós comíamos até às 5. E o que isso significa? Significa que em 2002, eu e a minha amiga
fazíamos jejum intermitente num período que ninguém tinha a noção do que era jejum intermitente. Até porque o japonês, vou botar aqui, que ganhou o prêmio Nobel falando sobre jejum intermitente foi em 2016. Então, assim, zero chances de eu ter tido qualquer tipo de inspiração humana para colocar esse item aqui. E realmente, muitos anos depois, eu fui entender que eu estava fazendo jejum intermitente. Né? Quando vi essa febre na internet, né, no YouTube, falando sobre esse tema, realmente esse cientista falando sobre a importância do jejum para a limpeza, então, e tudo mais. E na minha igreja, o mais curioso, como é uma centelha divina, na minha igreja que eu congregava, eles não tinham hábito, como doutrina da igreja, fazer jejum. Muito pelo contrário, eles desencorajavam fazer o jejum por um entendimento bíblico da época. Então eu também não tinha experiência nenhuma de fazer jejum religioso. E eu estava fazendo jejum intermitente sem nunca nem ter feito religioso, apesar de ser cristã. Então, e foi determinante, porque o meu corpo realmente precisava se desintoxicar. Ele precisava desse descanso, eu comia muita quantidade. Então, eu tava, sabe quando você fica empanzinado o tempo todo, e esse era o meu hábito, estar empanzinado, e ele precisava descansar. E isso foi realmente fundamental, e eu adotei essa prática durante o início desse meu processo de emagrecimento, e depois, né, com o passar dos anos, eu não fazia todos os dias, porque aqui no começo eu fazia todos os dias. E era uma sensação, e era assim, início terrível, porque imagina, eu não almoçava, acabava não almoçando, eu lanchava ali perto das 5 da tarde e comia no outro dia. Normalmente eu não acordava às 5 horas da manhã, então eu não fazia jejum de 12 horas, eu começava a acordar assim mais 8, então eu fazia 14, às vezes, dependendo do dia, eu fazia 16 horas de jejum, né, enfim. Então, muita vontade de comer no outro dia, porque eu não estava acostumada, foi tudo assim de uma vez só, mas realmente é o que acelerou, que assim, o meu processo de emagrecimento foi muito mais rápido por conta do jejum intermitente, e é uma prática que eu utilizo até hoje, e graças a Deus também, o jejum religioso, que fez também toda a diferença na minha vida, na parte espiritual, mas isso aí é para outra conversa. E é isso, se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, fica com Deus, dá o seu like e até a próxima.